Bom, pessoal, agora finalizando o estudo de função afim, a gente vai ver a ideia do zero da função, ou raiz da função. Então, pessoal, olha só. F de x é igual a x mais b. Bom, pessoal, a gente sabe que essa função, ela dá pra gente uma reta. É isso? Tá aqui, ó. Então, essa reta, pessoal, simbolizada por essa função f a x mais b. A gente sabe ainda que o ponto que essa função cortar no eixo y é dado pelo coeficiente linear. Então, esse pontinho aqui, olha, é dado pela constante b, né? Pelo valor aqui do coeficiente linear. Agora, pessoal, o zero da função, ou raiz da função, vai ser exatamente esse valor aqui, ó, em que a sua função vai cortar agora o eixo x. Qual é esse resultado? Esse resultado, dependendo da sua função, ela pode estar mais para cá, pode estar aqui ou ainda pode estar no zero, né? Vai depender da função que você estiver trabalhando. Mas como que você faz para calcular esse valor? Bom, pessoal, é só a gente pensar o seguinte: qual é o valor de x que esse ponto aqui, ó, qual é o valor de x que essa função vai ser zero, né? Porque essa coordenada aqui, pessoal, vai ter um valor em x, mas não vai ter valor em y. Ou seja, basta você pegar a sua função a x e igualar a zero. Quem que é a sua função a x? É a x mais b, igual a zero. E aí, pessoal, a gente tem uma equaçãozinha do primeiro grau em que a gente vai transcrever número de um lado e letra do outro. Então, a x, esse b passa para o outro lado negativo, e esse a que está multiplicando, ele vem dividindo. Então, essa raiz pode ser dada, né, ou será dada por essa formulinha, que é o menos b dividido pelo a. Tá certo? E aí você tem essa função. Então, pessoal, agora a gente consegue construir um gráfico de uma função apenas levando em consideração dois pontos. Primeiro, f de x é igual a x mais b, né? Esse gráfico ele vai cortar no coeficiente b, tá? Então você já tem essa informação. Você pode colocar o seguinte, olha, quando o seu x for zero, vai ser o f de zero é igual a vezes zero mais b, por isso que você vai ter aqui que quando seu x for zero, ele vale b. É o próprio coeficiente linear da sua reta, tá? Da sua função. E depois você pode estar fazendo o f de x igual a zero, que é essa formulinha aqui. Você vai pegar a sua função, igualar a zero e descobrir aqui o x, que é a raiz, aonde vai cortar esse eixo x. Por exemplo, se você tiver lá f de x, né, 2x mais 1. Como que a gente pode fazer o gráfico dessa função sem precisar fazer aquela tabela que nós fizemos na aula anterior? Então, olha só, você tem que descobrir qual é a raiz, aonde essa função vai cortar no eixo x. Então, para isso, você vai fazer a função igualando a zero. Quem que é a sua função? Então, a função 2x mais 1 é igual a zero. Ó, 1 vai para o outro lado, 2x menos 1, e esse 2 passa dividindo, menos 1 por 2, que você pode deixar em fração, ou se você quiser, 0,5, menos 0,5. Coeficiente linear dessa reta é onde o x é igual a zero, né? É o próprio índice aqui, olha, b, que vale 1. Bom, beleza então, pessoal, olha só.
Diante dessas duas informações, a gente consegue construir o gráfico, né, dessa função, em que aqui a gente tem o índice 0, né, o número 0. E aí esse gráfico, ele vai ser crescente ou decrescente? Bom, vamos analisar aqui, olha. O valor na frente do x maior do que 0, então ele é crescente. Ele é crescente, ele vai estar cortando no y valendo 1 e vai estar cortando no x valendo menos 0,5. Então está aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Esse ponto aqui é o zero da raiz, que é o menos 0,5, a raiz da função, e esse ponto vale 1, que é o coeficiente linear coeficiente linear da sua função f de x, 2x mais 1. Beleza, pessoal?